queridas irmãs, como estão? Muito feliz de poder estar aqui fazendo a nossa primeira departamental online. Uma departamental diferente, mas ainda assim muito especial, com momentos de adoração, momentos de oração, momentos de dinâmica. Será realmente, gente, muito especial. Nós sairemos muito edificadas, eu tenho certeza. Vai ser uma departamental um pouquinho diferente, mas eu tenho certeza que vai ser tão abençoada quanto todas as outras que a gente sempre faz, não é verdade? Então, minhas queridas, neste momento eu queria iniciar com uma leitura bíblica. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações, tá? Lamentações 3, versículos de 22 até o 24. Então, acompanhem a leitura comigo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O nosso Deus tão maravilhoso, o nosso Deus cuidador, extremamente misericordioso, continua cuidando de tudo, né? Aqui na palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, que nós possamos viver, mesmo nesse momento de dificuldade, de pandemia, confiadas nisso, de que o nosso Senhor continua cuidando de cada uma de nós, que o nosso Senhor, Ele está olhando por nós, né? As misericórdias dele para nós se renova todos os dias, a cada manhã. E qual é a nossa atitude diante disso? Olha só, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Vamos esperar, colocar todas as nossas angústias, os nossos medos, colocar tudo nas mãos do Senhor, esperando que Ele vai cuidar de nós. Ele estará à frente, como sempre esteve. Ele vai continuar conosco, mesmo que seja dessa forma diferente, né, do que até então estávamos acostumadas. Mas o nosso Deus continua cuidando de tudo, continua à frente. E é por isso que nós precisamos descansar nele, esperando nele, né? Minhas queridas, como eu disse, essa departamental, ela vai ser um pouquinho diferente, é uma departamental teste, na verdade, porque nós pensamos em algumas maneiras, até mesmo de fazer através do Zoom, e até provavelmente faremos a próxima dessa forma. Mas para a gente iniciar esse mês, né, de maio, nós quisemos deixar ela já prontinha, gravadinha, para facilitar e vocês também poderem assistir no tempo de vocês, tá? E nós também não ficarmos atrasadas no estudo do livro, né? Então, hoje, na nossa departamental, nós continuaremos o estudo do livro, do Coração da Mulher que Ora. Nós já estamos no capítulo 5, tá? Então, estejam com o livro em mãos, a sua Bíblia em mãos e continue conosco aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito especial. Neste momento, eu vou passar a palavra para nossa irmã Angra, que ficou responsável pelo Momento Ana. Olá, irmãs, espero que estejam todas bem. Agora a gente vai passar para o nosso Momento Ana. Antes de começar a palavra em si, eu queria trazer aqui para vocês, que eu achei lá no site da nossa sinodal, qual que é o principal objetivo do nosso Momento Ana. Então, o Projeto Ana tem como por objetivo principal conscientizar, despertar e estimular as auxiliadoras presbiterianas
a orar individual e diariamente pelos seus filhos. Sejam filhos sanguíneos, adotivos, netos, sobrinhos, irmãos e líderes da igreja, filhos de oração. Agora, minhas irmãs, nós teremos uma sequência então de oração, como é comum, no nosso momento Ana. Eu vou iniciar agora com a oração pelos nossos filhos e em seguida no vídeo nós teremos outras orações. Então vamos lá, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bondoso, Pai querido, nós te pedimos, Senhor, olha pelos nossos filhos, ó Deus, principalmente agora neste momento de pandemia, ó Senhor. Olhe pelos pequenos que ainda não têm muito entendimento do que está acontecendo, mas também sentem, ó Deus. Olha pelos um pouquinho maiores que já entendem melhor o que está acontecendo e que também têm consequências, ó Deus, de tudo isso. Que eles possam, assim como nós, ó Deus, ter fé de que logo isso vai passar, ter fé de que o Senhor pode tudo, que tudo vem do Senhor, ó Deus. Olha também pelos nossos filhos maiores, aqueles já crescidos, já com suas famílias, muitas vezes que já moram nas suas próprias casas, Olha por eles também, Senhor, que eles vejam no Senhor a saída para qualquer coisa, ó Deus. Que a gente possa, nesse momento, Deus, reconhecer a nossa dependência do Senhor. Que a gente possa reconhecer, ó Deus, que é através de Ti que nós vamos nos salvar desse momento, que nós vamos nos manter com fé, firmes e com coragem, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, ainda diante do Senhor, ó Pai, do Teu altar de graça, Pai, de misericórdia, nós colocamos agora diante do Senhor, ó Pai, a Tua igreja, Senhor. Aquela que o Senhor nos chamou para Te servir, para viver, ó Deus, para a Tua honra e glória. Nós queremos Te pedir, Pai, por todas as nossas igrejas, ó Deus, espalhadas, ó Pai, não só pela nossa, ó Pai, mas queremos pedir que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, e cuidando, Senhor, e fortalecendo, Pai, a Tua igreja, Senhor, neste mundo. Oremos pela nossa, ó Pai, pela nossa família pastoral, Senhor Deus, pelo Teu fortalecimento sobre o nosso pastor, sobre a sua família, que tem sido, ó Deus, de grande edificação para as nossas vidas e de grande importância, Senhor, nas nossas vidas, principalmente neste tempo, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fortaleça, ó Deus, a todos os nossos irmãos, a todas as sociedades internas, ó Pai, da Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, os trabalhos, ó Deus, que mesmo, ó Deus, diante deste momento, ó Pai, que nós estamos enfrentando, a Tua igreja não parou, ó Deus, os trabalhos não pararam e com a Tua graça, Senhor, temos trabalhado, ó Deus, os Teus servos, Teus filhos, as Tuas filhas têm trabalhado, ó Pai, e é para o Senhor, ó Deus, e nós Te pedimos, Pai, o Teu favor, Senhor Deus, sobre a Tua igreja, sobre as nossas famílias, ó Pai, para que o Senhor continue a nos encorajar, a nos manter firmes na fé, ó Deus, crendo que o Senhor está sobre todas as coisas, que o Senhor é soberano e controla todas as coisas, e que o Senhor é conosco neste momento também. Nós Te rendemos graças, ó Deus, por ouvir as nossas orações e o nosso clamor, em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar então, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, a gente vem pedir, Senhor, pelas pessoas, Senhor, que estão passando dificuldade nesse momento, Senhor, os empregados, os empresários, os autônomos, Senhor, e principalmente aqueles que ficaram desempregados por conta da pandemia, Senhor. É um momento de grande certeza e isso tem afligido o nosso coração, Senhor, mas a gente pede para que o Seu Santo Espírito esteja conosco e que o Senhor possa, se possível, abreviar esse tempo, ó Pai, para que essa pandemia passe, Senhor, e que o Senhor nos livre de todo mal. A gente te pede que o Senhor tenha misericórdia dos nossos empregos, nossas empresas, nossos negócios, Senhor, e que nada nos falte, ó Pai, que nossa fé saia mais forte desse período, que a gente possa espelhar
para pessoas que não te conhecem, o seu amor, ó Pai, que a despeito da circunstância, a gente continue te louvando, te agradecendo. A gente também te pede pelos profissionais que estão à frente, Senhor, dessa batalha, que o Senhor possa os revestir com sabedoria, para que eles possam conduzir essa situação da melhor forma possível, ó Pai. Por favor, nos ajude, ó Pai, e se possível, Senhor, conceda sabedoria para as pessoas encontrarem a cura, para que isso passe logo e não só nós aqui no Brasil, mas todo mundo, Senhor, possa tentar de algum modo voltar à rotina normal, Senhor. Tenha misericórdia de nós, principalmente, Senhor, daqueles que o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo. É o que a gente pede e te agradece desde já, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós ainda nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Deus, para poder, Senhor, te pedir, Senhor, e clamar a Ti, Senhor. Que Tu estejas, Senhor, abençoando os nossos governantes, Senhor, tanto da esfera federal, quanto estadual e municipal, Deus. Que Tu possa, Senhor, colocar no coração de cada um, Senhor, aquilo que Tu queres para o bem do povo, Senhor, do povo brasileiro, que tanto sofre, Senhor, com essa situação, Senhor, em que estamos vivendo, econômica e também de saúde no nosso Brasil, Senhor. Abençoe todos os governantes, Senhor, do mais alto escalão ao mais baixo, Senhor, para que sejam homens sábios, Senhor, conforme o Teu querer, Deus. Que no governo federal, Senhor, eles tomem decisões, Senhor, que Tu queres, Senhor, para o bem do Teu povo. Que no governo estadual, Senhor, também o governador seja sábio, seja prudente em todas as decisões que tenha que tomar para o seu estado, Deus. Que no nosso município também o prefeito, Senhor, seja sábio, Deus, que Tu possa abençoá-lo e guardá-lo baixo das Tuas poderosas mãos, ó Deus, esses 3 governantes, ó Pai, para que tudo que eles forem fazer ou pensar seja sempre, Senhor, conforme o Teu querer, Deus. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e desde já agradecemos. Graças a Deus por mais um momento, Ana, que pudemos fazer, mesmo que à distância, através da nossa tecnologia, né? Que Deus continue nos abençoando. Agora, minhas irmãs, nesse momento, eu vou passar a palavra para nossa irmã Mike, que vai nos dirigir em um cântico neste momento, nosso momento de louvor. Bom, para o nosso momento de louvor, eu trouxe um louvor que sempre falou muito ao meu coração. Deus é Deus. Nós vivemos agora sonhávamos com um ano diferente. Quem não sonhou com um ano diferente, não é? Mas de repente tudo muda, tudo é diferente. Aquilo que nós imaginávamos que nunca iria acontecer está acontecendo conosco. Mas a gente não pode esquecer que a nossa fé está firmada no Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Ele é Deus, Ele decide as coisas e nós devemos crer nisso sempre e depositar nossa fé no Senhor, porque Ele é Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Que momento mais precioso, não é, irmãs? A escolha desse cântico pela nossa irmã Mai, que realmente vem muito a dizer neste momento em que estamos vivendo. Esse cântico fala, aliás, para todos os momentos da nossa vida, o que Deus é e o que Ele continua sendo, o que Ele faz, né? Que Ele é o nosso Deus e vai sempre continuar sendo o nosso Deus. Que maravilha saber disso, poder confiar nisso e ter uma vida que realmente demonstra isso às outras pessoas. Essa deve ser a nossa maior busca, né? Para que as pessoas ao nosso redor consigam ver esse Deus em nossas vidas através das circunstâncias todas, né? Muito obrigada, querida Mike, por esse momento tão especial. Agora nós chegamos no momento mais especial desse vídeo, que é o momento em que Deus falará conosco através da sua palavra, através do estudo. E no estudo de hoje, quem ficou incumbida por ele foi a nossa irmã Mirella, e ela vai estar compartilhando conosco o 5º capítulo do livro O Coração da Mulher que Ora. Que Deus abençoe mais esse momento de estudo. Vamos lá? Vamos orar então agora para a gente começar o estudo, irmãs. Senhor nosso Deus, a gente mais uma vez coloca diante da sua presença, Senhor, te pedindo, Pai, para que a gente mesmo assim virtualmente, Senhor, possa aprender um pouquinho mais do Senhor através do livro que a Saf está estudando, que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor também me use, Senhor, como instrumento teu para abençoar minhas irmãs, porque certamente nós estamos reunidos aqui, Senhor, diante dessa tela, porque nós queremos parecer mais com o Senhor, ter mais intimidade contigo. Isso é o que buscamos. Então, através do seu Santo Espírito, Senhor, venha falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãs, não sei se vocês estão com o livro em mãos. Se vocês estiverem com o livro, vai facilitar o estudo, e com a Bíblia também. Mas também, se não tiverem, não tem problema. A gente está dando continuidade ao estudo. O último que a Silvia deu, ela parou no capítulo 4, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 5. Então, o capítulo 5 ele inicia lá na página 61, né? E o tema desse capítulo é: quando você estiver com problemas, ore. Então, eu vou discorrer, eu vou tentar ser sucinta, né? Já que a gente está por vídeo, e ser um pouco mais objetiva, mas eu espero que de qualquer maneira o Senhor abençoe a gente, que a gente possa tirar algumas lições desse capítulo tão precioso que foi muito ao meu coração. A Elizabeth, quando ela começa aqui, o capítulo 5, ela pergunta assim: o que é oração? Então ela fala que a oração é um assunto muito profundo, que é muito difícil da gente conseguir definir em palavras o que é oração, porque ela é muito abrangente e o Senhor é muito imenso, Ele é soberano. Se a gente for comparar nós somos muito pequenos diante da grandeza do Senhor. Então, assim, é muito difícil a gente em palavras definir o que é oração, mas o que a gente sabe, né, é que a oração é o momento que a gente está diante dos pés do Senhor, colocando diante deles nossas alegrias, nossas tristezas, nossas dificuldades. É um momento que a gente se abre em intimidade com o Senhor, clamando para que Ele possa nos ouvir, nos atender, receber nossa gratidão. Então, em resumo, pelo menos, é a maneira, vamos dizer, mais simples que eu posso definir como oração. E diferentemente do Antigo Testamento, que tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, como intercessores junto ao Pai, precisava de todo um ritual, sacrifícios e tudo mais, hoje a gente tem o privilégio de não precisar mais disso. Então é um motivo de grande alegria para nós sabermos que a gente pode se chegar diante do Pai através do Espírito Santo que traduz, né, nossa oração através de gemidos inexprimíveis, né, para o Senhor, e junto ao Pai também a gente tem um intercessor que é Jesus Cristo. Então toda vez que a gente ora em nome dele, né, logicamente, quando a gente fala em nome é porque a gente está de acordo com aquilo que Jesus oraria, né? Porque quando eu falo em nome de alguém, eu falo aquilo que a pessoa falaria. Então eu entendo que quando eu oro em nome de Jesus, eu oro uma oração de acordo com a vontade dele. Então, sendo de acordo com a vontade dele, ele vai ser meu intercessor junto ao Pai e ele vai me atender.
Então a gente sabe que a gente tem o Espírito Santo como nosso auxiliador, consolador, que vai traduzir essa nossa oração. E Jesus, junto ao Pai, intercedendo por nós, isso é realmente um privilégio que a gente tem que se esforçar ao máximo para fazer e tornar da oração uma rotina, porque realmente é um privilégio que a gente tem. Então ela coloca isso aqui, que no final da página 61 ela fala assim: reconhecemos que a oração encontra-se nas profundezas do mistério do próprio Deus. E ela cita, quem tiver com a Bíblia e quiser abrir, Romanos 11:35, mas se não tiver também está descrito aí o versículo no próprio livro. Ela fala aquele versículo que Paulo fala em Romanos 11:33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis são seus caminhos. Então ela fala dessa profundidade, né, dessa grandeza do Senhor. Então, apesar dessa grandeza toda, ele nos dá esse privilégio de, mesmo ele sendo quem ele é, Deus poderoso, criador dos céus e da terra, ele nos dá esse privilégio de poder nos achegar a ele, falar com ele, ouvir dele através da oração. Então, que a gente tenha isso no nosso coração em mente, que sirva essa introdução que ela fez aqui como reflexão para nossas vidas, para a gente dar muito valor à oração. E ela continua também, logo depois, falando sobre em tempos de problemas, ore. Aí ela começa também destacando aqui um versículo que está em Filipenses 4:6, que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, olha só. Então, eu não posso, não é de grandes coisas ou de pequenas coisas, eu não devo andar ansiosa de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, é isso que Filipenses fala, que a gente não deve andar ansioso. Se a gente coloca diante do Senhor as nossas angústias, os nossos problemas, que é o tema desse capítulo, né? Em tempos de problemas, ore, a gente tem que descansar no Senhor, porque Ele é soberano. Então, é o que o pastor André muitas vezes fala, né? Se a gente faz a nossa parte como a soberania, né, do Senhor, caminha junto com a minha responsabilidade. Então, se eu faço a minha parte, se eu busco o Senhor, se eu busco andar nos seus caminhos, logicamente a gente erra, e a gente peca, a gente pede perdão, mas se a gente faz a nossa parte como cristãos, como eleitos transformados pelo Senhor, e a gente ora colocando nossas ansiedades diante dele, a gente tem que descansar e não andar ansioso, né? Então a gente deve utilizar a oração e a súplica. E ela fala muito nessa parte aqui do livro sobre súplica. E o que seria a súplica? A súplica ela define aqui: devemos implorar a Ele por nossas necessidades e devemos fazer de forma sincera e humilde. Então é quando a gente invoca o Senhor implorando a Ele. Então isso seria uma súplica, é quando a gente implora ao Senhor. Então a gente se coloca diante do Senhor porque a gente não tem mais nada, não tem o que fazer. Então a gente suplica ao Senhor, como no caso dessa pandemia, por exemplo. A gente não tem muito o que fazer, então assim, a gente tem que esperar no Senhor, confiar nele e pedir para ele que em sua sabedoria ele tenha misericórdia de nós e nos livre de todo mal. Porque a gente sabe, né, que nada foge ao controle dele. E então ela dá dois exemplos de um rei e uma rainha, né, que suplicaram ao Senhor. Eu não vou ler aqui porque não é o objetivo, né, do nosso estudo, acho que cada um de vocês já deve ter lido o capítulo, mas ela dá o exemplo aqui inicialmente da rainha Esther. E quando eu vejo essa narrativa aqui que ela faz aqui no livro, e conhecendo um pouco da história, eu creio que as irmãs conhecem também um pouco, a rainha Esther, ela se tornou rainha, né, depois que a primeira rainha, a rainha Vasti, ela confrontou o rei, e daí o rei colocou ela de lado e escolheu uma nova rainha, que foi Esther, e a Esther era uma judia. E daí o que aconteceu? Esther ficou sabendo através do seu primo, né, Mardoqueu, que a nação de Israel seria exterminada. E com isso ela vai diante do rei, ela acolhe o pedido de Mardoqueu para poder interceder junto ao rei, para que o rei não permitisse esse extermínio, né, do povo. Mas ela pediu para Mardoqueu, assim como ela fez, que o povo se preparasse e jejuasse durante 3 dias. Então, o que eu aprendi aqui lendo, né, esse pedaço e vendo essa história da Esther, é que a Esther não se coloca de qualquer maneira diante do rei.
ela se prepara. Então, assim como Esther fez, acho que a gente também deve fazer. A gente não deve achar que a gente vai se colocar diante de uma pessoa qualquer. A gente está se colocando diante do Senhor. Então, a gente tem que buscar intimidade, a gente tem que estar sempre em constante ligação com o Senhor. Então, essa reverência, esse modo que ela fez de interceder pelo povo, pedir o jejum e a oração, ela sabia diante de quem, ela sabia que ela iria falar com o rei, mas quem iria conceder ou não para ela o pedido que ela estava fazendo era o Senhor. Então, ela se prepara para falar com o rei. Então, que a gente possa ter isso em mente e ter muita reverência, muito temor do Senhor, pedindo, suplicando e buscando intimidade com Ele, quando a gente faz nossos pedidos e nossas súplicas. Outra coisa também que eu achei aqui, que eu destaquei, assim, quando eu li, foi que o pedido da Esther, logicamente, ia abranger a vida dela, porque ela também era judia. Mas ela suplica, e a súplica, como a autora Elizabeth coloca, é uma invocação, quando a gente implora para Deus. Então você pensa que ela estaria fazendo uma súplica diante do rei, mas ela estaria fazendo uma súplica para o povo. Então eu pensei assim, será que a gente normalmente faz súplicas, leva ao Senhor nossos desejos de uma maneira, invoca o Senhor, implora ao Senhor de uma maneira humilde e sincera também os problemas das outras pessoas? Será que a gente não suplica muito problemas pessoais? Nessa pandemia, será que eu não estou suplicando muito pelo meu emprego, pelo meu negócio, e você, né, no caso, nós estamos fazendo isso, a gente está suplicando muito pelos nossos problemas e está esquecendo o problema do próximo. Então eu pensei nisso também, que aqui a súplica dela era em favor do povo. Então que nós possamos pegar esse exemplo de Esther também e não só suplicar problemas pessoais nossos, que logicamente todos nós temos muitos problemas, né? Mas que a gente possa lembrar também dos problemas das outras pessoas também que sofrem nesse momento e em outros momentos também. Outro exemplo aqui que ela colocou, a Elizabeth, foi sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele recebeu uma carta do rei da Síria, o Senaqueribe, o governante da Síria na ocasião, e ele estava ameaçando o Deus vivo. Então, Ezequias se prostrou diante do Senhor e pediu que o Senhor intervisse, porque ele estava escarnecendo, ele estava censurando Deus. Então, ele falou, Senhor, não deixa com que ele menospreze teu nome. Então, ele suplicou a intervenção do Senhor. Está aqui em 2 Reis 19:19. Ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Quando ele clamou ao Senhor para que Deus livrasse ele das mãos de Senaqueribe, né, dos assírios. E o Senhor respondeu a oração dele, e não só respondeu, como respondeu de uma maneira assim que Ezequias não precisou fazer nada. Quando ele acordou já estava tudo feito, e o Senhor exterminou naquela noite 185.000 soldados. Então você imagina, ele livrou o Ezequias, né, atendeu a súplica de Ezequias e livrou o povo de uma maneira extraordinária. Então, mais uma vez aqui com esse exemplo, eu vejo que Ezequias também estava intercedendo em favor do povo, mas ele estava intercedendo para que a glória fosse dada a Deus, porque a súplica dele foi para que eles não censurassem, não escarnecessem o nome do Deus vivo, porque era essa ameaça de Senaqueribe. Ele enviou uma carta ameaçando e censurando Deus. Então, ele pediu a Deus para que o nome de Deus continuasse sendo glorificado e exaltado. Então também é uma maneira da gente pensar se a gente, nas nossas orações, nas nossas súplicas, a gente tem tido como motivação a glória de Deus. Então essas foram as 3 lições que eu acho que eu tirei aqui desses dois reis, da rainha Esther e do rei Ezequias, que falou o meu coração, né? E depois ela finaliza aqui com Jesus, né, falando sobre os problemas também. E ele fala assim em Lucas 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele fala aqui que a gente deve orar e não esmorecer. Então a Elizabeth coloca aqui, quando a caminhada fica difícil, não devemos esmorecer, desanimar, desistir ou afundar. Pelo contrário, devemos orar, pedir a Deus por meio de súplicas, confiar nele e seguir em frente. Então é isso, a gente tem que sempre orar, entregar ao Senhor e confiar que o mais Ele fará. Porque se a nossa vida está sobre os cuidados e sobre a soberania de Deus, a gente tem que confiar nisso e orar, colocar isso em oração, que certamente o Senhor
está ouvindo e ele está agindo em favor de nós. Mesmo que o desfecho das situações não seja exatamente aquilo que a gente deseja, mas o Senhor sabe ver o todo, né? Então ele tem o melhor para nossas vidas. Então ela finaliza aqui na página 65, falando assim: em tempos de problemas, quando você não puder fazer absolutamente nada, apenas ore e ore. Isso é súplica. Voltar-se a Deus em oração durante os tempos difíceis, quando você não sabe mais para onde ir ou o que fazer. Então, irmãs, essa parte aqui, né, a gente já caminhando para o final, é o que a Elizabeth coloca, que a oração ajuda muito a gente em tempos de problemas, porque ela nos leva para perto do Senhor. E quando a gente está perto do Senhor, a gente tem confiança de que a gente está nas mãos do Todo-Poderoso, do Deus vivo, que luta a nossa batalha e que Ele vai ser glorificado, as pessoas serão abençoadas. Então a gente tem que fazer a nossa parte buscando Ele de todo o coração. Logo depois ela coloca aqui: eu enfrentei problemas, na página 65. E ela fala, lógico que todos nós enfrentaremos problemas, é um fato. A Bíblia fala sobre isso, fala que no mundo a gente vai passar por aflição, não fala se a gente passar por aflição, então isso é certo. Hoje, amanhã, nós passaremos por aflições. Então a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que colocar isso tudo diante do Senhor, porque é o Senhor que luta nossas batalhas. Então, tá lá em Salmo 60, 12, quem puder abrir, Salmo 60, 12, ele fala assim: com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Então, quem vai pisotear os nossos adversários não sou eu, é o Senhor. Então, se eu coloco minha vida diante dele, eu tenho que fazer a minha parte, mas descansar, porque quem vai dar a solução para a minha situação é o Senhor. Então, por mais que eu possa fazer a minha parte, eu não sou capaz de resolver sozinho meus problemas. Então, eu tenho que confiar nessa bondade e na soberania do Senhor na minha vida. E ela coloca aqui que ela tem um caderninho lá, que ela coloca os pontos altos e os pontos baixos. E ela sempre agradece, né? Ela fala que louvo a Deus profusamente pelos pontos altos e oro a Ele profusamente em súplica pelos pontos baixos. Então, que a gente também possa, mesmo sem ter caderninho, como ela tem, ou tendo caderninho, que a gente lembre dos pontos altos para louvar e agradecer ao Senhor. E nos pontos baixos também com sinceridade de coração e humildade, se chegar ao Senhor e pedir para que Ele intervenha a nosso favor. E ela finaliza aqui essa parte na página 67 falando assim, o que está em Tiago, no versículo 5, Tiago 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Então isso eu acho que é uma coisa que a nossa SAF faz bastante, né, que é compartilhar problemas e pedidos de oração. Então acho que a gente está no caminho certo, que a gente tem que sempre lembrar que se tiver alguém sofrendo, a gente não menosprezar o sofrimento das pessoas, assim como a Esther não menosprezou, como exemplo aqui a gente teve, e suplicar e pedir, elevar nossa oração ao Senhor e clamar a Ele através de súplicas para que Ele intervenha, né, se tiver alguém sofrendo entre nós. E por fim, né, ela sempre coloca aqui nos capítulos a lista de verificação para oração, lembrando do calendário, não sei se vocês estão fazendo, o calendário é aquele que está no final do livro, né, que a gente, quem quisesse, né, seguir essa dica que ela deu, logicamente, é lá marcar, toda vez que a gente fizesse a oração, a gente marcasse ali, como uma maneira visual da gente ver se a gente está conseguindo separar um tempo a sós com o Senhor, para ter esse momento de oração aos pés de Cristo, para se a gente está conseguindo realmente meditar na palavra dele, estar diante do Senhor e colocando nossas orações, nossos pedidos, nossos agradecimentos. Então, assim como o nosso envelope da SAF é uma ferramenta que a gente usa para poder verificar como anda a nossa vida com o Senhor. Então, foi uma dica que ela deu, eu acho uma dica válida, porque é uma maneira visual para saber se a gente está realmente tendo esse momento a sós com o Senhor de oração. Então, se você está fazendo, se você ainda não está fazendo, nunca é tarde, te encorajo a começar a fazer. Se você não estiver fazendo, tem outro meio também, isso daí acho que é indiferente, é mais uma dica. Outra dica que ela deu foi de você buscar o auxílio de uma pessoa para você prestar contas. Isso daqui me lembrou isso lá na igreja presbiteriana lá no Rio, a gente fazia isso, a gente tinha lá, cada mulher que queria, logicamente, né, tinha um grupinho com 1 ou 2 irmãs mais maduras na fé, e daí a gente separava um dia, cada 15 dias, para tomar um café e conversar sobre as coisas do Senhor. Então não era um café social, era um café para as coisas do Senhor.
E a gente tinha lá uma série de perguntas, não é o caso aqui, mas a gente prestava contas uma para outra. E toda vez que eu me via, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, toda vez que eu me via mais enfraquecida nas minhas devocionais, e eu tinha um contato com minha irmã que estava lá fervorosa, conseguindo cumprir o calendário dela, que seja aqui como exemplo, calendário de oração, seu tempo devocional, aquilo ali me estimulava e eu falava, gente, o que eu perdi? Então isso é uma maneira, se você puder, se você achar legal também, uma dica aqui que ela dá, de buscar pessoas maduras na fé também, para você ter um momento de comunhão regular e para que isso vire uma prestação de contas, que daí você vai se atentar, né? Você vai se policiar, não por conta da cobrança, mas porque a comunhão é uma coisa do Senhor mesmo, né? Isso traz para o nosso coração o desejo de buscar o Senhor, porque a comunhão dos santos, eu acho que é isso que ela traz na gente, ela aflora na gente, ela faz, através de pessoas santas que querem buscar o Senhor, que são comprometidas, o Espírito Santo move no nosso coração o desejo de fazer também da mesma maneira, né? De imitar essas pessoas naquilo que elas fazem de bom. Então essa foi uma dica legal, eu lembrei lá da nossa época, que a gente chamava lá de discipulado até, então achei legal também essa dica que ela dá. E no fim, agora final mesmo, ela fala assim, procure o problema. Aí em Tiago 1:2 fala assim, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Então é o fato, então de fato a gente vai passar por grandes provações. Então a gente tem que estar ciente, a gente tem que encarar isso com coragem, não ter medo dos problemas, porque eles vão aparecer. O que a gente tem que estar é firmada no Senhor, para que quando ele apareça, a gente permaneça firme e tenha a palavra do Senhor no nosso coração, para que a gente consiga orar e buscá-lo mais intensamente ainda, para que ele se revele a nós e lute nossas batalhas e a gente descanse nele. Então eu acho que é isso, gente. Esse foi o foco aqui. Eu tentei fazer um resumo rápido, nem tão rápido, né, que tem cerca de 20 minutos já, mas das coisas que falaram no meu coração, eu espero que tenha abençoado vocês. Eu só vou ler agora então o final daqui do textinho que ela destacou aqui para a gente poder finalizar, e depois eu peço que cada uma aí faça uma oração pessoalmente para que o Senhor possa fazer dessas palavras vida, né, pra gente. Procure os pontos altos. Então tá aqui, lembre-se sempre de agradecer a Deus pelas suas bênçãos. No entanto, se você estiver vivendo um ponto baixo nesse momento, identifique-o. Um problema definido é um problema quase resolvido. Por isso, reconheça seu problema, pois uma vez que o fizer, poderá orar sobre ele. E depois recue e contemple a vontade do Senhor, e veja como ele escolhe responder às suas orações e trabalha em seu favor. Então é isso, irmãs. Espero que tenha abençoado, que o Senhor realmente nos fortaleça na caminhada e que a cada dia a gente possa fortalecer umas às outras, espelhando Cristo, e que Ele transforme essas palavras de vida, né, que são suas palavras, em vida pra gente, porque a gente lê e estudar às vezes é fácil, mas colocar em prática só o Espírito Santo mesmo pode fazer. Então que a gente possa orar e clamar para que as palavras do Senhor, através do seu Espírito, virem vida na nossa vida. Tá joia? Um grande beijo, fica com Deus. Como é maravilhoso saber, né, irmãs, que apesar dos problemas, nós não enfrentamos esses problemas sozinhas. Nós temos um Deus que vai à frente. E esse capítulo nos deixou isso muito claro, né? Capítulo 5, quando estiver com problemas, ore. Então, lembrando sempre do tema do nosso quadriênio de orar sem cessar, que nós realmente possamos sempre colocar os nossos problemas diante do Senhor através da oração, porque Ele vai nos responder segundo a sua vontade, dentro do seu tempo, e vai nos ajudar em tudo aquilo que devemos fazer, né? Nos dando sabedoria, discernimento. Que Deus realmente nos abençoe e nos ajude cada dia mais, para que sejamos mulheres de oração em todos os momentos da nossa vida. Amém? Agora, nós teremos um momento de dinâmica. É isso mesmo. Todas as nossas departamentais da SAF de Canela têm dinâmica, não é verdade? Pois é.
nós não deixamos que essa departamental online ficasse sem a dinâmica, nós teremos também. E neste momento, quem vai nos conduzir é a nossa irmã Fábio. Então, acompanhe, eu tenho certeza que também vai ser muito especial. Esse momento vai ser uma dinâmica um pouquinho diferente, mas com certeza vai nos ajudar na aplicação de tudo aquilo que nós aprendemos aqui hoje. Queridas, amadas, saudades de todas. Nós temos também uma tarefa, um tema de casa em relação ao estudo do livro que a gente aprendeu, que a gente viu, né, durante esse estudo, que serviu de edificação para as nossas vidas. Eu sugiro então que durante essa semana ou no momento que fique bom para cada uma de nós, a gente possa estar reunindo a nossa família e fazer um devocional, né? Um estudo ali, com oração, com uma meditação em cima do estudo do capítulo 5, que é o que a gente está vendo, né? Aplicar então para nossa família aquilo que foi aplicado a nós, como enfrentar os nossos problemas, como Jesus enfrentou os problemas, como enfrentar os nossos temores, as nossas dificuldades e como ficar firmes em oração diante desse tempo que a gente está vivendo. Então, eu sugiro que a gente possa fazer essa meditação, esse estudo, juntamente com a nossa família, para que a gente possa também levar a eles as aplicações que Deus fez na nossa vida através desse estudo, tá bom? Um grande beijo, que Deus abençoe a cada uma e saudades de todas. Deus abençoe. Que maravilha, né, irmãs? Que bênção! Eu tô muito, muito, muito feliz com essa departamental, feliz também com essa ideia que a diretoria teve de gravarmos o vídeo. Deu um certo trabalho, confesso, mas com certeza valeu muito a pena. Eu tenho certeza que eu tô dizendo assim por todas da diretoria. E muito, muito feliz com o que Deus tem feito nas nossas vidas. E a minha oração é para que Ele continue cuidando de cada uma de nós, aonde estivermos, que Ele esteja à frente das nossas vidas, que Ele nos abençoe e que nós, enquanto mulheres cristãs, continuemos a nossa jornada, seguindo a sua vontade, que possamos continuar firmes e fortes no nosso propósito de oração, nos nossos momentos devocionais, né? Então, realmente, que Deus nos abençoe, nos dê uma semana na sua presença e que na próxima departamental a gente se encontre de novo, né, para mais um estudo, e que se não for presencial, não tem problema. A gente vai se juntar e vai continuar trabalhando para a obra do Senhor, estudando, conhecendo mais da sua palavra. Não é verdade? Então é isso, minhas queridas. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Beijinhos e até a próxima. Fiquem com Deus. E para vocês que acharam que o vídeo já tinha acabado, agora temos um momento especial, uma surpresa que a presidente montou para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa pequena demonstração de carinho e também demonstração de saudade, porque o coração aperta a cada dia, com muita saudade de nos reunirmos, muita saudade de bater aquele papo gostoso, de trocarmos, né, as nossas figurinhas. São momentos tão maravilhosos, tão gostosos e que têm nos feito tão bem, né? Então, vou deixar um pouquinho desses momentos registrados aqui para vocês. Que Deus abençoe a cada uma. Beijos! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier,